Juntamos um grupo de moradores, fomos até a administração do Espaço Tropicali e registramos tudo. E a primeira irregularidade que eu encontrei, um repasse para a conta pessoal do síndico de R$ 999 referente a uma despesa do condomínio. Nós descobrimos que o síndico trocou a empresa de segurança no início daquele ano, com um aumento que ultrapassou 30% sem assembleia e sem consultar os moradores. O síndico ele proibiu o estacionamento da área comum, afetando diretamente todos os moradores sem dar qualquer explicação. Apenas fez um vídeo falando que a partir daquele momento seria proibido estacionar na área de acesso em frente ao acesso principal do condomínio. Nenhuma consulta foi feita, nenhuma justificativa. Foi descoberto também que o síndico gastou entre março e dezembro do ano anterior, aquele que foi março a dezembro de 2023, ele gastou mais de R$ 81 mil para deixar nossa portaria remota. É uma aquisição de ativos mobilizados sem consultar os moradores. Quer saber o mais grave? Ela continua ainda, mesmo sendo remota, ela continua gastando R$ 241 mil por ano para manter 4 colaboradores desnecessário. Isso deu o que falar. Nós confirmamos também que os gastos com a reforma da churrasqueira ultrapassou R$ 40 mil. Aquelas mesmas reformas que tinham sido negadas na Assembleia do aquecimento da piscina. Mesmo assim, a Assembleia negou, o síndico gastou. Ele ignorou uma decisão assemblear. Nós confirmamos que a aquisição do playground, que foi uma aquisição de ativo mobilizado, que ele não tem direito de gastar sem consultar os moradores, ele não pode fazer nenhuma aquisição de ativo, ele fez sem chamar a assembleia, com justificativa para uma moradora que foi indagar, de que era uma promessa de campanha dele. Ou seja, caso eu me candidate e se eu prometer na minha campanha que eu vou derrubar uma torre dessa aqui do nosso condomínio, e se eu ganhar, não preciso fazer uma assembleia para isso? Se eu prometi, é lei? Nós até analisamos as atas das assembleias, das eleições, e não encontramos nenhuma autorização dos moradores que justificasse aquele gasto para a promessa de campanha. No ano, e se não me engano, era outubro. Aí ele convocou uma assembleia para tentar enfiar mais um contrato de 90 mil por ano de portaria remota. Lembra da portaria remota que eu falei? Que de março de 2023 até dezembro ele gastou, sem chamar a assembleia, mais de R$ 81 mil para deixar ela remota. Agora o síndico quer tirar essa despesa de 240 mil por ano, porém quer barganhar um outro contrato de terceirização que seria uma média de 90 mil por ano. No meio da assembleia, o novo advogado da administração solta tons de ameaça, diz que jamais aceitará poder paralelo aqui. Olha que absurdo, não existe poder paralelo, o poder é dos moradores. Nós estamos falando do movimento de comissão de moradores composta por moradores que pagam, que mantém todo esse sistema. Ele se refere à comissão como um grupo ilegal, um grupo que não tem legitimidade. Aí eu falo, poxa, peraí, o Código Civil ele garante o direito de associação dos moradores. Foi a primeira vez que ficou claro que o jurídico não estava defendendo o condomínio, ele estava defendendo o síndico e ofendendo os moradores. E nessa mesma assembleia expusemos um erro grotesco. A nova contabilidade estava aplicando um cálculo de 12 meses em apenas 5 meses. Mesmo registrando em ata, filmando, isso nunca foi corrigido. A portaria já era remota. A gente provou ali naquela assembleia que bastava algumas pequenas alterações, não precisaria dos 4 colaboradores que nos custa 240 mil por ano, nós teríamos esse retorno e provamos também que não precisaria de barganhar um contrato de 240 por outro de 90. Era desnecessário. Isso que é o mais absurdo, aqueles 81 mil que foi gastos, o síndico usava como argumento na Assembleia que teria que trocar alguns equipamentos que não conversavam tecnologicamente com a tecnologia da nova empresa. Ele falava isso para justificar a aquisição de comodato. Vamos então à eleição do Brisa. Conte tudo sobre essa eleição, sobre essa Assembleia, Marcos. Vamos lá. Quando você fala de eleição, aqui no condomínio Borges Landeiro como um todo, são 5 partes, então são aqui 5 eleições de 2 em 2 anos.
é meio que traumático, tá? Chegou o grande dia da eleição do Brisa. E adivinha quem era o candidato à reeleição? A empresa do próprio síndico, infringindo uma regra da base jurídica, que é a nossa Convenção Condominial Estatuária, que no artigo 13 do parágrafo 2º diz que é vedada o acúmulo de cargo em qualquer uma das partes do nosso condomínio. Ignorando mais uma vez, o síndico foi lá se candidatou e se fazendo valer de todas aquelas regras perniciosas, aquelas regras de exigências absurdas que inclusive estavam anulando a eleição do Espaço Tropicali. Ele exigiu a mesma coisa, que o morador fosse proprietário, que tivesse grau de instrução, exigiu formação de chapa completa, exigiu apresentação de SPC Serasa, certidão negativa criminal. Então ele infringiu toda a regra da base jurídica e foi mais uma comédia, ou melhor, uma tragicomédia condominial. O que mais me deixa indignado é que naquele residencial nós temos 480 condôminos. Mesmo que você tenha alguns que poderiam talvez estar irregulares por não estar em dias, eu não me conformo de forma alguma da gente ter aquela assembleia decidida ali por menos de 50 moradores. Isso é absurdo. Se os moradores não se envolvem, permite com que essa engrenagem ela nunca seja desfeita. Tá? E se quer outra coisa absurda, o advogado da administração inventou uma regra na hora. Ele citou uma tal de medida provisória, que mais parecia uma medida providência de última hora, só para desvalidar 7 procuração da chapa de oposição que estava concorrendo ali naquele momento. E os conselheiros? Esses batiam palma para o próprio chefe. É como claquê de auditório barato, né? Eu protestei, é claro. Eu perguntei em alto e bom som, né? Tinha uma senhora lá que estava saltitante, né, pedindo voto para o síndico. Aí eu pensei, será que... Peguei o microfone, na verdade, será que essa senhora sabe qual é o verdadeiro do papel de um conselheiro? Será que essa senhora que estava aqui na frente agora, pedindo voto para o síndico, ela entende que o conselho responde civil e criminalmente pelos atos do síndico? E a resposta dela foi um amontoado de palavras sem sentido. Como se fosse tipo a conversa do delegado com o bêbado às 3 da manhã. Não tinha fundamentação alguma.